Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar nesta sexta-feira da Paixão, um dia santo, um feriado para aqueles que podem fazê-lo, a véspera de Páscoa, enfim. Nós vamos conversar com vocês e vamos falar sobre as notícias também, porque as coisas continuam acontecendo, independente do coelhinho. O coelhinho está vindo aí, mas as notícias continuam quase as mesmas. É isso, Vitorino? É verdade, e algumas delas se ampliaram ainda mais. Mas numa Sexta-feira Santa, vamos falar de religiosidade. E eu quero levantar uma questão. Por que mais de 60 igrejas católicas foram atacadas em 2018 na Europa? Depois do título de quarta, a ressaca de quinta, o Grêmio se prepara para a grande batalha no Paraguai, Libertadores da América. O extraordinário ritmo de expansão da economia da China. Impressionante a retomada dos imóveis pelas financeiras em todo o Brasil. É de se preocupar profundamente. Depois da classificação de quarta e da ressaca de quinta, o time mais fashion do planeta, do meu coração, o Tottenham Hotspur do norte de Londres, se prepara para enfrentar o Ajax na semifinal da Europa. E não é só o chocolate amargo que está fazendo sucesso nessa Páscoa, porque os preços subiram acima da inflação e tem ainda alguns que ficaram 100% mais caros. Ou seja, chocolate com pimenta, porque arde no bolso, não é verdade? Claro. Marne Barcelos, vou te contar uma coisa incrível, mas o que mais chamou a minha atenção de todas as matérias, né? A do Gustavo também é muito boa, mas essa retomada de imóveis lá. Eu estava lendo o jornal Valor Econômico, que hoje é o jornal de maior importância na área de economia no Brasil, que é editado junto com o jornal O Globo do Rio de Janeiro, que é um jornal, até que me prove o contrário, um grande jornal, o maior jornal do estado do Rio. Saiu uma pesquisa sobre o percentual de imóveis retomados pelas financeiras. Está atingindo 18%. Nossa, muito 18% dos imóveis. O número parece pequeno, mas o volume que traduz... Peraí, 18%? 18%, está no Jornal Econômico que eu li. Cada 5 imóveis? Isso, foi retomado. É uma reportagem, Vitorino, bastante grande. Eu sei que você está por dentro do assunto, você vai comentar também, mas eu fiquei profundamente preocupado, porque eu sempre comentei isso na Rádio Pampa. Eu disse, olha, está todo mundo comprando imóvel, é maravilhoso. Pagar em 25 anos, 30 anos, mas essas pessoas terão condições de pagar essas prestações. A pessoa que está no mercado de trabalho perde o seu emprego, paga um mês, 2, daqui a pouco termina a indenização, não consegue o trabalho, ou se ganha 10 mil, passa a ganhar 2 mil no novo trabalho e não tem mais como pagar a sua prestação. É a mesma coisa que eu expliquei do imposto de renda. Você está trabalhando esse ano, a empresa declara que pagou X para você, no outro ano você está desempregado, como é que você vai pagar o imposto de renda do ano anterior se você não tem mais o trabalho? Então, isso é uma coisa muito séria. Os imóveis estão aí, não sei aonde estão esses imóveis, né, que são colocados novamente no mercado para que sejam vendidos. Eu imagino, vocês me corrijam se estiver errado, as pessoas que têm uma casa na praia para vender, por exemplo, ou que têm um sítio para vender, se não consegue vender o imóvel, caiu o preço, eles dizem que não. O mercado imobiliário, não caiu o preço do imóvel. Caiu sim, se você fizer um levantamento e se você tiver dinheiro cash, você vai fazer um grande negócio. Agora, imagine a sua tristeza de você ter que entregar a chave, ter o seu imóvel, o sonho de anos e anos você pagando, ser retomado, porque você não pôde cumprir com a sua promessa, né, com a sua promessa de pagamento. É triste, Vitorino. É triste e tem uma outra coisa, né? O que pagou, pagou. É que, Magda, é isso, né? Pagou. É que tem um aspecto aí que é preciso considerar. As pessoas, quando compram um imóvel, elas recebem aquela proposta de financiamento e aí vem, olha, a prestação vai ser tanto. Ah, tá, mas aí como é que vai ser o reajuste? Aí eles dizem assim, é sempre o mesmo. O reajuste é pela inflação, pelos índices do governo. Aí é que está o tombo. Porque não se confunde reajuste com atualização monetária. E, invariavelmente, as financeiras têm usado esse artifício. O Procon de São Paulo já entrou com uma ação contra isso, para que se explique ao consumidor, ao mutuário, a diferença entre reajuste de prestação e atualização monetária. São coisas diferentes. E nos contratos constam os dois.
Então não tem saída. Então, assim, você tem uma inflação oficial no Brasil. Quer um exemplo? A inflação oficial do Brasil no final do governo Michel Temer foi 4,12, 4,16, uma coisa assim. O reajuste das mensalidades foi de 7,68. Isso acontece ano após ano. Aí o que acaba acontecendo? Depois de 5, 6 anos, o reajuste foi tão superior ao poder aquisitivo do salário que o cidadão que consumia 20% do salário dele na prestação habitacional passou a consumir 25%, 30%, 35%, daqui a pouco não consegue pagar mais. E aí vem as famosas cláusulas penais. O doutor Rucho depois pode explicar se ele quiser. As famosas cláusulas penais dos contratos habitacionais, que é o que você perde no caso de inadimplência. Porque não é só perder o imóvel. O imóvel é retomado, ele é leiloado, Só que o que vai de despesa em cima daquilo ali é tão grande que dificilmente sobra alguma coisa para o proprietário do imóvel. Então aquilo que ele pagou, praticamente Então eu disse uma bobagem. Se não fosse isso, ele até receberia. Mas é que ele acaba não recebendo. Acaba não recebendo, porque os contratos são leoninos. O doutor Russo foi advogado de banco há muitos anos, sabe como é que funciona isso? Os contratos são, assim, rigorosíssimos. Dona Magda, o Mali traz uma matéria crucial num dia tão especial. Mas tem que falar para ser especial. Não, mas certo, a gente tem que abordar, Dona Magda, porque nós trouxemos aqui, ao longo desse ano, um dado que é estarrecedor. Das 5 maiores empresas de faturamento nesse país, 3 eram bancos. Isso é uma distorção. Quem tinha que estar faturando eram as empresas que geram empregos, que produzem mercadoria. Vender dinheiro? Vende. Agora, das 5 maiores faturamentos, 3 são bancos. Então, isso já começa por ser uma distorção. Então, vamos para a análise. O que os bancos conseguiram? Os bancos conseguiram, primeiro, a Constituição tinha criado o juro de 12% ao ano. O que eles conseguiram perante o lobby na Câmara dos Deputados? Aquilo não ficou autoaplicável. Vale os juros que quiser cobrar. Não satisfeito com isso, mudaram a legislação da execução desses contratos habitacionais, que hoje é um sistema muito mais rápido. Como se não bastasse ainda, e aí, Mani, que as pessoas de idade não conseguem pagar a prestação, você sabe que se tu faz um seguro pessoal, a Ana com 25 anos faz um seguro pessoal, uma ninharia. Eu vou fazer um seguro pessoal, lá custa uma fortuna. E eu não tenho como pagar. Por que será? Este índice eles estão aplicando na prestação, Dona Magda. Claro, prevendo isso. Lógico, isto é que cria distorção. Quanto mais eu envelheço, eu faço um financiamento de 25 anos, e quanto mais eu envelheço, eu já paguei 15 anos, mas atinjo 55, 60 anos, eu estou pagando um juro sobre a prestação que às vezes é um componente de 25% do valor da prestação. Então, além dos juros que mencionou o doutor Vitorino, eu estou pagando sobre a prestação um seguro para que fique quitado com a minha família, que é o mais caro, que é quase um quarto da prestação. E isso ninguém sabe, não chega no povo. Só falam dos planos de saúde, porque se usa e é mais falado. Porque o sistema é o mesmo. O sistema é o mesmo. É tanto para seguro de vida, é tanto para seguro de plano de saúde, e nas prestações que tu paga existe a mesma coisa. Então, às vezes, mencionou o doutor Vitorino, subiu 4%, vai lá, tua prestação subiu 300, 400 reais, não fecha com nenhuma proporção. Sim. Não, o senhor mudou de faixa, o senhor tinha 44, agora o senhor tem 45, então o senhor agora está numa nova faixa. Então, isso está levando... Aí vem os outros fatores já abordados aqui. Vem aí desemprego, 13 milhões de pessoas. Mas isto, o valor unitário, eu começo pagando 20% da minha renda, em 15 anos, num financiamento de 25, eu estou com quase 50% da minha renda comprometida. A pergunta que vem... O que se faz? Não tem ninguém que olha por essas pessoas? O Congresso vai zelar pela senhora. Tá bom, o deboche é mais caro. O deboche é mais caro. O Chicão quer falar sobre esse assunto. Dona Magda, eu talvez seja daqui na bancada o cara que mais pode falar de imóvel. Meu pai era construtor, meu pai deixou um portfólio muito grande de imóveis de herança para mim e para minha irmã. Eu cheguei a uma conclusão de imóvel. Eu nunca tive imóvel financiado. Acho imóvel o pior investimento que tem. Sabe por que é o pior investimento? Ele tem uma sombra... Que é um paradise investir em imóvel. A tal de riqueza patrimonial. É uma mentira. Liquidez não existe. Tu tem um imóvel que ele vale o que tu pensa. O mercado paga outro valor e tu vende por isso aqui. Ele vai valorizar daqui a 20 anos. É uma coisa tão absurda imóvel. Eu conheço, na minha família, tem gente que imobiliariamente é rica.
e com dinheiro Ou não tem seja, dinheiro. imobiliário tem patrimônio, mas não tem dinheiro. E outra coisa, nos próximos anos isso aqui vai virar que nem nos Estados Unidos. Imóvel é uma coisa, vale aquilo ali, mas não tem mais uma riqueza patrimonial, tu vai investir o dinheiro e ganhar dinheiro. Ah, não, mas eu fico investir na casa. Imóvel é só para moradia. É por uma questão de segurança. Exatamente. É só para morar. Os meus próximos passos no futuro, que eu já estou vendendo tudo, é fazer a coisa mais fashion, inteligente. Que morar em hotel. Fazer. Morar num grande hotel. Eu já morei tu pegar hotel. um hotel legal, Muitos anos. só entre net e limpar a piscina e caseiro, tu paga meio ano de hotel. E tu não tem problema de uma PTU, cama. nada. Essa é a morada inteligente. Morar num hotel legal, um hotel top, numa zona top. Imóvel, deixa para quem Dos 22 anos que eu morei no Rio de Janeiro, os últimos 10 anos eu morei num flat na Barra da Tijuca. E eu concordo com o Chicão. É legal. Mas assim, para casos como o dele e o meu. Era sem família. E o Marne. Ah, não, família, E eu? papagaio, periquito, aí não dá. Aí tem que morar numa granja até. A dona Ana também. Vai morar numa granja de Dona Belém, Magda, que é melhor. eu só quero para que não crie uma distorção. Não, e para que não é fique que nós uma não brincadeira. podemos fazer conceito em cima dos 4 anos últimos que vivemos. Não foi sempre assim. Né? Não foi? Não foi sempre assim. Nós vivíamos uma época em que, por exemplo, tu investia em imóvel e alugava esse imóvel por 1% do hoje seu não existe valor. mais 1%. Então, tu Nos comprava anos 4, 5 imóveis e tu alugava e vivia de renda. Hoje, além de tu não conseguires alugar o imóvel, quando tu alugas, tu te livra já do condomínio, do IPTU. Já foi uma grande Não vamos longe. Mas eu vivi isso. Eu aluguei um apartamento por R$900. O condomínio é 700. Mas, dona Magda, cuidado. tem imobiliárias, que a gente não vai citar o nome, claro, que não é ético, que estão alugando salas, um moinho de vento, pelo condomínio. Pelo condomínio. Isso, mas é isso que ele está dizendo. É o que eu estou dizendo. Pelo condomínio. Mas eu sou da época que tu comprava um imóvel, 1%. ele reajustava anualmente e tu ainda conseguia alugá-lo. Então, era investimento. E nós estamos vivendo, volto a dizer, uma atipicidade. São 4 anos de recessão. A gente disse assim, foram 2 anos de recessão e 2 anos com PIB de 1%. Mas eu espero que consertem esse país e que não seja assim, porque ainda é a coisa mais segura. Muito caro. Demais. Claro, fora da realidade. É que teve uma coisa, o Rucho observou, teve uma época que era interessante. Na época do BNH, Mário Barcelos, Vivia-se de alugar. você comprava com uma taxa de atualização monetária. Passava. Não, a taxa de atualização monetária. Mas era a época dos militares. Era compatível. Época dos Mas o que militares. acabou acontecendo? O BNH quebrou. E tinha o tal de fundo perdido, BNH lembra? quebrar. Que Tinha um ninguém percentual, completava aquela grana. Então, assim, existia um outro modo de financiamento. A quebra do BNH ligou a luz amarela e hoje qualquer instituição financeira que financia imóvel se protege de tal forma no contrato que... Quase que impossível. É quase que um contrato seguro. Quem lê não assina. Não assina. Quem lê não assina. E muitos jovens têm, pela questão da imprudência, até por não ter o conhecimento da causa, não consultar um advogado competente quando fazem esse tipo de contrato. Porque até as repúblicas, aqueles lugares onde você aluga um quarto, elas fazem, às vezes, exigências que são muito complexas e que o estudante, às vezes, fica prejudicado durante 5, 6 anos. Eu tenho muitos colegas, ex-colegas, que caíram nessa armadilha e acabaram se endividando e em 70 vezes parcelam, 40 vezes parcelam, porque não tem como pagar. É porque você faz assim, eles alugam para o estudante. Quanto tempo é o seu curso? 5 anos. Então você vai alugar por 5 anos. Se o senhor desistir, tem que pagar o contrato. E aí você vai ver. É 500 prata por mês para o estudante. Mas bota 5 anos de 500 prata por mês. Nossa. Às vezes valeria com investimento comprar um apartamento ou alugar um apartamento e dividir com colegas do que morar nessas eu acho repúblicas que são comprar eu já baratas. vi que não é bom. Não se Só compra. tem um lugar que tu compra e não perde dinheiro, que parece Gramado. Porque Gramado tem um mercado a nível nacional. Tipicidades. É impressionante. Mas aí a única ilha que tem no Brasil. Mas quanto custa um apartamento lá? Qualquer apartamento tem Qualquer $1 milhão. JK, 400 pila. Mas tem muito $1 milhão para apartamento de 2 quartos. Gramado tem muito. E o grande temor... Tem porque cresce cada vez mais, Gramado. Cresce cada vez mais. Eu diria que os imóveis, eles não que tenham caído de preço, Marne, eu acho que eles estão com os preços estabilizados há 3 ou 4 anos. Dentro disso que o Rucho falou, uns 4 anos. Por causa desses salários. Eles congelaram o preço de tal forma que não, sabe, olha bem, a grande maioria, mas alguns, de forma surpreendente, acabaram tendo valorização. O caso dos imóveis na Serra, que o Chicão falou, tem alguns condomínios fechados na região do Vale dos Vinhedos. E lá também Gramado. Que Bento também Gonçalves. valorizou Bento. Gramado.
É que, dona Maida, Canela, também os imóveis em Canela valorizaram. Valorizaram. E as pessoas estão trocando até pela E segurança. Nova Petrópolis tem também. muitas pessoas que trocaram pela questão da segurança. Para a Serra Gaúcha. É que quem tem um imóvel e o tem a tempo e não esteja precisando vender, ele quer vender como disse o Chicão, pelo que ele acha que vale, né? Ele não pega. Exatamente, porque estão todos na expectativa de que o mercado reage e os imóveis voltem a ter um valor Hoje eu tô morando numa comercial. cobertura, né? Uma das coisas que eu acho maior absurda, a cobertura pagar dobrado. Eu morava numa cobertura de pagar 2 condomínios. E a cobertura era um pátio com uma piscina só. Eu acho nada a ver. Agora, Magda, Mas tu queria ter uma, o cara queria ter uma cobertura? Tá, mas então o cara que tem mulher bonita tem que pagar o dobro de imposto de renda, então, nesse país. É uma boa ideia. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Não, mas aí não tem justificativa. Por que a mulher bonita paga? Já nariguda, sim, consome ar dobrado. Olha só. Horrível. Que discriminação. Fecha o quadro. Deixa a doutora Roberta falar. ela não falou Magda, eu ainda. acho que só é importante trazer para a bancada também a informação de que, uma vez que há um estoque enorme desses imóveis que são devolvidos, a construção civil, que é uma dos pilares que mais emprega nesse país, acaba não tendo uma demanda. Então, existem muitas famílias que têm nas suas casas a mulher que até consegue um emprego informal e o homem que trabalhou anos e que entende tudo de construção, que trabalha na construção civil, não tem emprego. Né? Então, isso é um perigo. É essa cadeia que não está conseguindo manejar. E falando em mercado, a questão toda é a expectativa. E no momento que a gente vê essas derrapagens dos nossos parlamentares que não estão tendo seriedade em entender que tem uma agenda e que tem que honrar essa agenda e que, bom, se discute a reforma, mas se aprove uma reforma, por que a gente vê índices muito bons logo que o Bolsonaro foi eleito? Logo nos primeiros meses que o Bolsonaro foi eleito, a economia criou uma expectativa dizendo, bom, nós não vamos afundar. Nós temos um novo governo, uma nova proposta, e aí criou-se uma expectativa. Tanto é verdade que os números da indústria, nesse período, foram muito melhores e daqui um pouco houve uma... Travou, né? Exatamente. Travou, é. E o que a gente vê hoje? Uma economia parada. Parada porque, enquanto eles não fizerem a reforma da Previdência, a reforma que for possível, a economia não vai crescer porque não tem expectativa. A gente precisa construir algo que na economia a gente sabe que o investidor, para ele... Porque o que é... Dando um exemplo para que os senhores possam entender talvez um pouco melhor. Quem é que vai comprar um imóvel fazendo uma parcela de 25 anos num ambiente como o nosso no nosso país? Então, tu pode comprar algo que tu tenhas que pagar em 12 vezes. Não em 25 anos. Isso é que nem o casamento, né? Só faz quem é jovem. 20 anos na frente. Até que resolve desistindo da operação. O AP tá um carro. Pera um pouquinho. Com licença. O senhor, todos os dias aqui, Pois não. o senhor sofregamente se queixa que está sozinho, que quer casar de novo. Não é verdade isso aí? É verdade. Agora ele vem dizer que não. Está disponível. Quero avisar para vocês que ele está disponível. Ele está meio torto, mas é porque ele está sentado mal. Mas ele é uma pessoa que está bem. O Estatuto da União Estável. Olha lá como tu está tortinho, ó. Eu não Fica entendi. mais Não, estável. eu queria complementar. A gente brinca, mas o tema é sério. Eu queria dizer, Roberto, eu concordo em parte. Eu concordo em parte contigo. Só porque é gremista. Eu acho que a credibilidade do governo, nós não podemos ficar esperando a Previdência, porque senão nós vamos ficar um ano. Não vamos fazer nada, eu não né? Vejo, exatamente. Eu não vejo como nós aprovarmos isso antes do fim do ano. A gente tem notícia de novo da CCJ, todos os dias ela gera notícias, né? A gente vai falar dela mais adiante, mas eu acho que é muito simplório. Se não tiver a reforma da Previdência, o país não vai crescer. Acontece? A credibilidade, Roberta, vem da estabilidade das instituições. Eu acho quando os ministérios começarem a funcionar, quando as pessoas começarem a responder pelas suas pastas, quando cada ministério disser o que pretende fazer, aí o mercado estrangeiro vai acreditar ou não e o dinheiro vem. Agora, se nós acharmos que vamos sentar enquanto a Câmara não se reunir, de ser aprovada a reforma da Previdência, isso não existe. Nós vivemos sem a Previdência há 300 anos. Sabe por que eu discordo? Porque existe uma situação muito atípica atualmente. Se nós não fizermos essa reforma, a reforma que for possível, nós não teremos dinheiro. O Brasil fecha. É conta pública. A gente deixou, todos nós, todo o país, assistiu
as pessoas usarem a máquina pública para benefícios próprios, para gastos desnecessários, para questões que valorizavam um partido e não um país. E a conta veio, senhores. E vai vir mais. A minha filha, eu não sei se vai conseguir ganhar uma aposentadoria. Tu me programa o futuro da Violetinha. Não vai me deixar a Violetinha. Não vai me dar a Violetinha descoberta. E eu ensinando juros pra Violeta outro dia. Coitada da criança. Que idade tem a Violetinha? Claro, ela queria R$1 de dinheiro. Eu disse, filha, tu sabia? Eu vou te emprestar. E eu contei pra ela. Violetinha, presta atenção, Violetinha. Liga pra Vem conversar com o tio. Eu vou mandar o conselho tutelar lá na casa da tua mãe. Isso. A tua mãe não tá nada bem contigo. Eu vou te deixar meu cartãozinho aqui, tu vai lá no escritório, o tio fala com o tio, que o tio vai te Aí explicar outra coisa, se for pegar emprestado, pega no Sicredi, não com a tua mãe. Que horror. Olha, desgraça pouco, é bobagem. Mari, tu querias falar agora há pouco eu queria fazer uma justa homenagem à ministra da Justiça da República Portuguesa, a senhora Francisca Van Dunen. Quem é esta mulher? Quem é, Marne? Uma negra angolana que vai para Portugal, faz seu curso de Direito, entra no serviço público como promotora e hoje é a ministra da Justiça. Um sobrenome holandês. Que bonito. Mas ela é negra, nascida em Luanda, iniciou os seus primeiros estudos no Direito na Universidade de Luanda e depois foi para Portugal e faz a sua carreira, né? Eu estava perguntando o nome do primeiro-ministro, Antônio Costa, me deu um branco, já fui salvo aqui pela dona Ana. Não, se a senhora não acessasse, eu não saberia. Então, eu falo isso para que as pessoas entendam, muitas vezes, porque português é isso, português. Não, Portugal mudou muito. Portugal mudou muito. Os portugueses, as pessoas, português é burro, é a maior mentira que existe na face da terra. Os portugueses, as mesmas piadas que nós fazíamos a respeito dos portugueses, eles fazem com a gente lá em Portugal. E hoje, eles têm uma macrovisão, tanto é que Portugal, apesar de todos os problemas econômicos, é um país que cresceu, tanto é que todo mundo quer ir morar lá. Eu não sei porquê, mas todo mundo está querendo morar lá. Eu não quero. Tá uma chatice andar nas ruas de Lisboa. Deus me livre de me encontrar com um brasileiro. Não, mas é uma chatice. Acha aquele sotaque mequetrefe, Portugal. Respeito com os portugueses. Não posso achar o sotaque horroroso. Mas não precisa. Horroroso é outra coisa. E o italiano maravilhoso. Falando no sotaque, tem que comer bacalhau todo dia. Eles estão com problema sério, né? Na língua do sotaque de Portugal não está sendo mais aceito, porque o sotaque de Portugal é muito diferente do sotaque espanhol. Então as pessoas não conseguem entender depois ninguém entende nada. Mas voltando à doutora Eu, por exemplo, não entendi nada que tu disse. Se tu estava me ofendendo, eu quero dizer que Portugal mudou e que as pessoas que têm intelectualidade, que têm conhecimento, não tenham medo de entrar no serviço público, de postular um cargo importante. Eu fiquei muito emocionado quando vi esta angolana que sai daquele lugar pobre, paupérrimo. Eu estive lá, andei muito por Luanda, caminhei pelas ruas, nunca fui assaltado, nunca houve nenhum problema em Luanda. Aqui em Porto Alegre foi assaltado 5 vezes já. Pra vocês verem a diferença. Tu anda lá no centro, parou, Chicão. Não, mas lá no centro, encontrei um amigo seu no centro hoje. Tem amigo em tudo que é lugar. Pois é. Tem franquias. Então, apenas queria ressaltar... Aquele de tornozeleira? A doutora Francisca Van Dunen, meus parabéns. A ministra da Justiça de Portugal é uma negra. Então, meus amigos da comunidade negra, tenham orgulho. Muito bem. Mas só por falar em Portugal, parece que tem uma greve de abastecimento de combustível. Sim, eles existem, mas foi encerrado. Foi encerrado. Ainda bem. Foi encerrada a greve. Estava desesperado no Twitter. É dos caminhões-tanques. Dos caminhões-tanques, né? Os caminhões-tanques não estavam levando mais para os postos de combustíveis, etc. As empresas de ônibus pararam as suas operações, até que foi feito um acordo, eles retornaram ao trabalho. Lá eles chamam bidão, ou bidões, ou seja, aqueles tambores onde se leva o combustível. É um bidão, 2 bidões? Bidão ou bidões. Porque é um bidão. O senhor nunca sentou num bidão? Eu só queria entender. Eu nunca sentei num bidão. Eu queria contribuir. Nunca. Eu queria contribuir. Não, entendi. Se for pequeno é bidão, se for grande é bidão. Se for grandão é bundão. Parou, Gustavo Vitorino? Pode ser. Não é? Não, pera. Não Hoje é. não pode, hoje é pecadinho. É pecadinho. Aliás, pecadinho, tu disse que ia falar sobre as igrejas. Hoje é Deus pecadinho. castiga. Pois é, eu tô um pouco encafifado com um negócio aí. Encafifado. Essa E a palavra eu não velha vi há somos 12 velhos, anos, somos nós. Ele tá encafifado.
O que tá te encafifando? Eu tô farimbundo, então. Fica melhor. Tá com problema na faringe. Eu tô tentando... Acabei com ele. Gente, vamos lá, vamos falar... Farimbundo, liga faringe. Parou? Tentando saber qual é a ligação. Parou. Gente, eu não sei o que acontece, mas dados do Vaticano dão conta de que foram 81 igrejas católicas atacadas na Europa em 2018. Tem alguma coisa errada. Teve tiroteio, teve incêndio, teve... A polícia francesa não diz abertamente, mas ela trabalha também com a hipótese de um atentado na igreja de Notre Dame. Quando eu falei, fui ridicularizado. É verdade. Foi ridicularizado. Não nessa bancada, Não mano. nessa Eu não bancada. permitiria. Aqui Não, também. eu não Eu vi o senhor na permitiria. Rádio Pampa, porque eu de ovo. Na Rádio Pampa. Eu lhe elogiei hoje lá. Viu? Eu não ouviu. O que eu fiz de errado? Não vamos perder o fio da meada. Vamos lá. Rony Barcelos, Igrejas. levantou essa questão na Rádio Pampa. Eu fiquei meio assim, eu digo, pô, mas será que é alguma viagem do Marne? Será que ele tomou alguma água mineral batizada, alguma coisa? Não. E fui dar uma olhada. E mais uma vez o Marne Barcelos tinha razão. O Vaticano se mostra preocupado. Existe uma divisão de inteligência da Guarda Suíça, que é a área de segurança do Vaticano. É uma espécie de Ministério da Justiça do Vaticano, que está em contato com a Interpol e com o governo de alguns países, onde esses ataques foram mais recorrentes. E, Marne, para surpresa, quase metade desses ataques aconteceram em países da antiga Cortina de Ferro. Polônia, que é extremamente católica. Muito. Hungria. A Hungria que está indo para a direita. Então, assim, já existe uma preocupação na Europa com uma perseguição religiosa, a tal Guerra Santa, que os católicos patrocinaram contra os muçulmanos no passado, a época das cruzadas, e que agora pode estar tendo sentido reverso, os muçulmanos patrocinando contra católicos. Alguns desses ataques já foram identificados, autores, e grande parte deles são muçulmanos. Então já se identifica um ódio religioso na Europa muito perigoso. Eu confesso a você, num dia como hoje tocar nesse assunto é muito mais um alerta de que qualquer outra coisa. É preciso muito cuidado. Tal qual as sinagogas judias precisam sempre um monitoramento especial por causa do ódio, né? por causa do antissemitismo. E Christchurch, né, que tivemos a morte, a pessoa que transmitiu ao vivo. Transmitiu aquela atenção. A gente está chegando a um ponto... Com requintes de crueldade. Com requintes de crueldade. Não, e crueldade coletiva, porque transmitir ao vivo, as pessoas assistirem aquele vídeo, ficar circulando, aquilo também incita as pessoas que já têm, às vezes, uma manifestação odiosa e relacionada à religião e até mesmo a outras culturas. E o que eu sempre digo, tem coisas que a gente não pode mostrar muito porque o outro vai dizer assim, eu também quero aparecer. Aí faz a mesma bobagem. Mas não viu numa escola aqui do Sul, não pegaram bilhete dizendo que Suzano vem aí? Exatamente. Pichações de Suzano voltará aqui. Olha que absurdo. Foi dito aqui. Não, e mais do que isso, pensei que vocês iam tratar disso. Um menino resolveu fazer uma brincadeira e anunciou que iria fazer Suzano. E deu uma repercussão, a polícia pegou e aí ele fez a manifestação com o pai dele. E aí viu por que aquele menino, por que ele gerou um retardado, né? Porque a gente ouvindo a declaração do pai, ele praticamente, ao invés de se desculpar, ele xinga as pessoas. Como é que vocês não entenderam que era uma brincadeira? Nossa. O pai defendendo o filho. Como é que vocês não entenderam que é uma brincadeira, é uma pistola essas pistolas de jogos, dona Ana? Sim. Jogos aí. Paintball. Isso, exatamente. E aí mostrava no vídeo e coisa, porque a polícia chamou, né? Claro, porque tá de brincadeira do então, vídeo. quando tu espera uma recomendação, uma reconsideração... A Segurança Nacional está fazendo um monitoramento ainda sobre hashtags e termos. O termo Suzano, ela está sendo utilizada para fazer esse tipo de investigação, para tentar coibir qualquer tipo de atentado ou até mesmo alguém que brinque, alguém que fale sobre isso. É muito semelhante ao que as pessoas às vezes têm medo no Facebook, de curtir algumas páginas. O Facebook começa a limitar o teu acesso a algumas páginas, porque existe esse tipo de monitoramento. Mas a gente fala, cada vez mais é maior o número de pais que justificam atitudes errôneas dos seus filhos. Isso é que é porque as pessoas vão dentro das escolas, criticam os professores e os diretores por, às vezes, coibir, assim, brincadeiras como bullying, empurra-empurra, e falam assim, mas o meu filho tá certo. Ou pior, eu já ouvi isso de pais, de alunos que eu estudei, que falavam, mas eu pago a escola, o meu filho pode fazer o que quiser aqui dentro. Então, tu tá formando... Quem tu tá formando dentro idiotas. Não, um maluco que vai se achar no direito de chegar... Dona Ana, só uma maneira de desestimular isso é ter consequência.
Exatamente. Ter consequências. Constranger o pai, porque esse pai aí que tem esse vídeo circulando... É responsável. Ele é responsável, sim. E ele foi para uma delegacia, ele teve que dar depoimento, o menino vai ter restrição, tudo aconteceu. Era uma brincadeira, mas vai responder. Porque tem que ter o medo, da vergonha de ser levado para uma delegacia, né? Claro. Então não pode ficar não aconteceu. Doutor Rucho, o culpado de tudo isso é o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de liberdade restrita. Não existe liberdade irrestrita. Nós vivemos dentro de uma sociedade. Nós vivemos num sistema gregário. Todos nós somos gregários. Nós vivemos em sociedade. Você tem que respeitar o direito dos outros. E todo mundo hoje se acha no direito de falar o que quiser. A tua liberdade termina onde começa a minha. Chama-se a liberdade irrestrita. Não existe essa liberdade irrestrita. Mas as pessoas, eu vou fazer o que eu quiser. A democracia é isso. A democracia não é isso. A democracia é aquele ambiente que permite que todos nós tenhamos direitos. Eu não posso ferir os seus direitos e colocar na frente os meus pretensos direitos. Então, não existe a liberdade restrita que talvez os seus filhos pensem existir. Mas é que, Marne, assim, colaborando, né, com a nossa discussão, o que eu percebo é que para poder instruir uma criança dos seus limites, tu precisa te dedicar para a criança, emocionalmente estar disponível para essa criança, ter tempo para o teu filho, ficar com o teu filho, atender o teu filho. Ver o que ele faz, ouvir. Atender com os teus olhos, com a tua atenção. E tá faltando hoje não pai só com e mãe afeto. Que não queira só ter a ideia, não, eu sou mãe, eu tenho filho. Não, tu te dedica. Tu tá disponível? Como é que tu organiza a tua vida para receber essa criança? Tu és responsável, ela precisa de ti. Ela pode ter avô, pode ter avó, pode ter quem for. Quer dizer, os pais, me parecem, que estão, muitas vezes, entendendo um pouquinho errado o que seja gerar um filho. E o melhor, na verdade, é a gente ter essa visão de que se a gente honra a nossa vida, a coisa mais importante é deixar bons filhos para essa vida, porque os filhos são para a vida, né? Agora, também tem que colocar nessa cesta uma ponderação que é o seguinte, com essa crise econômica, com essa agressão toda que aconteceu, aviltante nas vidas... Aviltante na vida de muitas pessoas e de todos nós fomos atingidos por essa crise econômica. Muitos pais também não estão conseguindo se dedicar aos seus filhos porque tem que ir atrás de trabalho, tem que ir atrás de bico, tem que fazer o possível. Então, a gente também sabe que a falta de um planejamento financeiro desestrutura a vida das pessoas. Quantas pessoas, às vezes, têm depressão porque não tem emprego, porque tem conta para pagar? É muito difícil. Roberta, a gente tenta não ser repetitivo, mas o programa é diário e as matérias, elas são contínuas, né? É verdade. A gente abordou essa questão pelo lado do pai devedor. Pai devedor, o sentimento devedor. Não há sentimento pior do que um pai, porque como ele tem o ônus da educação, ele tem o ônus do não. E dizer não para um filho que tu ficou ausente de segunda a sexta, das 7 da manhã às 10 da noite, envolvido com essa necessidade de trabalho. Antes tínhamos as mães que hoje trabalham, às vezes, mais horas do que os próprios homens. Verdade. Essas crianças ficam à mercê dos seus jogos e da coisa. Então, os pais não conseguem dizer não para os seus filhos. Essa é a verdade. É verdade. E é difícil dizer não para um filho que tu já não ficou junto da segunda a sexta. Aí tu tem um sábado e domingo e aí tu vai ficar ainda ceifando-lhe algum desejo. Mas é difícil. Eles têm que entender... É difícil. Eles têm que entender que dizer não para um filho... É bom. É uma prova de amor. Dona Magda, eu tive a melhor educação que teve. A espartana. Não, não e não. Claro, sofrimento, sofrimento, sofrimento. Assim tu vai ser forte e guerreiro. Que nem Aquiles. Então, por isso que tu saiu esse cara. Porque essa geração nova é tudo nerds, nada a ver. Um cara de 60 anos põe isso no bolso. Entende? Agora, Magda, eu acho pela importante... Atitude já fez 60? 62. Vai, a gente não... Quando eu falo 60, é uma linguagem semântica. Para ver como é que vem aquela turma do não. É com margem de erro, né, Chicão? É 60 com margem de erro, gente. Tem duas mulheres me ligam todo dia de manhã, mandam nude, quero ficar contigo, por favor. Para um pouquinho, agora tu já resolveu um lugar. Gente, nós estamos falando sobre educação de filho. Ele teve uma educação severa até um ponto, porque quando ele se atravessa... A educação do Lobo faz 18 anos, manda embora pra casa. Imagina um filho com 20 anos. A educação dele
morando com os pais. É um incompetente, um nerd, um O garoto tá muito revoltado com Sexta-feira da Paixão. Não é, querido. Eu defendo a minha educação. Espartana e severa. Tu podes defender a tua educação sem gritar, sem esculhambar os outros. Mas eles estão me esculhambando lá de lá. Não, eles estão fazendo assim, tentando amenizar todo o teu sofrimento na infância. Eu sofro muito sofrimento. Pois é, então tá, por isso que ele é assim. Graças a Deus. Por isso que ele é assim. Eu queria dizer o seguinte... Tá, mas é que vocês interromperam a Roberta aqui. É que eu queria abordar o assunto. Pois não. Eu não vou falar da educação. Não, isso deixa que eu resolvo aqui. Pois que isso? Olha só quem tá vendo, querido. Tu tirou curso de hipnose? Eu aprendi hipnose. Eu entrei no Réveillon mais caro da América do Sul. E lá na porque hipnotizou o porteiro? Um toque de hipnotização na promoção. Agora sim! Boa, $1.000 a entrada. Boa, uma gata. No parador Manta, entra. O cabide recebe lá. Mas hipnotizou varrendo o chão lá. Existem fenômenos da natureza que são inexplicáveis. Um deles é o Chicão ainda tá solto. Olha só, as duas faculdades, olha só, tirou curso por correspondência de advocacia. E não fez o exame da ordem. Não fez Sabe que ele não fez o exame da ordem. Mandar o outro fazer no lugar dele ainda. Mobral, é isso? E o cara rodou. Ele tá aí, a diretora disse, não tem moral. Não fez a prova OAB por correspondência. É muita chinelagem. Gente, olha só, eu quero abordar dentro desse tema aí um aspecto que a gente não abordou, que é a coisa de cima para baixo, a deformação de cima para baixo. A gente chamou a atenção aqui, a Aninha falou sobre a importância do pai, naquela hora, em vez de reprimir, sim senhor delegado, vou chamar o garoto, vou conversar com ele, isso não vai acontecer mais. Não. Aí o Ruxa disse, aqui ó, o pai é o retrato do filho. É retardado. Mas deixa eu trazer um outro aspecto também, dentro desse enfoque que eles deram, um andar acima. Uma professora de Viamão, há 3 anos atrás, foi condenada... Que mandou o cara pintar porque um aluno desse, e não era uma criança, tinha 15 ou 16 anos, pichou o muro que tinha sido pintado há menos de uma semana, com uma vaquinha que fizeram na escola, juntaram dinheirinho, compraram tinta, e o pai de um aluno pintou o muro para deixar a escola bonitinha. Pois um imbecilzinho de 15, 16 anos foi lá e pichou o muro. Eu me lembro da história. Aí a professora ficou indignada, mandou buscar um balde de tinta que ainda tinha no depósito, deu pro garoto pintar. Os pais dessa coisinha entraram na justiça. Mas eu acho que chegaram até a agredi-la, né? A professora foi... Não, o que me assusta é o sistema. Porque aqui o núcleo idiota a gente já conhece. O núcleo idiota a gente já conhece. A minha preocupação o sistema puniu a professora. Não sei se foi um juiz ou uma juíza lá de Viamão que condenou a professora. Aí vamos avançar. Tem uma criança fazendo arruaça no Parque Marinha do Brasil. Você vai lá, rapaziada, liga pro DECA. Liga pro Ministério Público, liga pro Conselho Tutelar. O que estão fazendo com as crianças? Coitadinha das crianças. Onde é que já se viu? Não pode. De menor. Tem que acabar com esse negócio. O sistema está deformado. A deformação que atinge os pais, ela originou um sistema deformado também. Porque o pai... como o Ruxa falou, o pai, em vez de pegar o guri pela orelha, escuta aqui, nós vamos pra casa conversar. Não, e fazer questão que o delegado chame, que peça e passe uma carraspana no guri. Eu ficava sem televisão no final de semana com nota baixa. Isso. Pô, hoje em dia os caras... Já tinha televisão na sua época? Por assim, era preto e branco a válvula. Tinha que ligar e esperar 10 minutos. A minha tinha um bombril na antena pra pegar eu nem me lembrava do tempo pra esquentar a televisão. Sim, tinha que ligar a válvula. Aí 10 minutos depois, a imagem era uma festa. Agora eu vi que eu sou antigo mesmo. Era uma festa. Então, assim, hoje, um pai como esse, foi que você falou, vem cá, vou trazer o guri aqui, delegado, e o senhor vai na minha frente, vai espinar ele. Faz uma coisa, dá um xixi, bota de castigo em casa. Sabe? Não jogando videogame. Então, assim, nós geramos uma coisa... Que ficou normatizada na sociedade através desses órgãos, esses conselhos tutelares, defesa da criança, não sei o quê, defesa do não sei o quê. Não, o DECA é a Delegacia do Menor, que procura, né? Mas também é outra que está de mãos amarradas, porque o tal de ECA,
É o ECA que eu queria falar, não era o DECA, eu botei, porque eu sou muito exagerada, eu botei o Estatuto da Criança e do Estatuto da Criança e Adolescente. Por isso que eu queria falar do ECA. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado por duas pessoas absolutamente despreparadas, que foi a senadora Benedita da Silva, à época do Rio de Janeiro, e a deputada Rita Camata, do Espírito Santo. Essas duas patrocinaram o ECA, que é essa monstruosidade que está aí, que criou hoje os exércitos do tráfico, que são jovens de 13, 14 anos até 17, que estão fora do alcance da lei. Então, assim, nós, sociedade, em vez de nos revoltarmos contra esses que fazem essas barbaridades e patrocinam essa deformação da nossa juventude, a gente está dando suporte para esses caras. A gente está dando suporte. Por exemplo, a lei da vadiagem. Extinguir a lei da vadiagem. Enjoa o papo. Enjoa. É legal saber que tu passava a mão. Que isso, rapaz? Não volta isso. Ninguém passou a mão em ninguém. Chicão, para. Tá ruim, deixa assim. É outro nível, deixa né? assim. É outro nível. Deixa a Roberta falar. Não, Magda, só para contribuir, eu acho que, na verdade, isso está acontecendo em todas as classes sociais. Então, tem pessoas que têm esse posicionamento perante seus filhos, independentemente da classe social. É um valor. Me parece que está sendo gerado crianças mais porque parece, assim, bonito ter a família e não necessariamente aquela consciência do que é gerar um ser humano. O ser humano precisa de educação, de estímulo, de limites. É como a Magda estava dizendo, limite é simbologia de amor. A criança se acalma quando ela sabe. Mas o sistema se deformou, Roberta. A notícia que o Ruschel trouxe essa semana do DIU... mas tem um monte de coisa aqui só falando mal de nós. Mas ótimo que fale mal da gente. Fala o que tu tem que falar. No feriado, não vamos ressuscitar domingo quem fala mal de nós. Olha aqui, ó. A notícia que o Ruschel trouxe que, o DIU, parceria, Ministério Público, várias instituições para proteger as pessoas, moradores de rua, enfim, Aí a Defensoria Pública. A Defensoria Pública quer que essas meninas continuem engravidando. Porque objetivamente é isso. A Defensoria Pública quer que elas continuem engravidando, porque elas vão continuar engravidando. Mas aí a gente tem que criticar também o atual governo, porque coloca a cartilha da educação sexual como sendo uma cartilha abortiva que vai incentivar ao aborto, sendo que na realidade ela trata de doenças sexualmente transmissíveis e também a respeito da questão da prevenção, porque hoje uma menina de... Alguns pais ainda resistem, e não é só nas classes... Mas o governo está contra essa cartilha? Ele foi contra, tanto que foi votado, a Damares Alves falou que não ia se falar sobre o assunto, depois o Vélez ainda deu uma declaração pior ainda, dizendo que isso era um assunto que não importava. Educação sexual não importa? Dona Magda, o modelo chinês é o mais fácil. Muito ruim. Modelo chinês instituído por Deng Xiaoping, antes dele morrer, já faz mais de 15 anos. Bem mais. Casal que tiver mais que um filho vai ser punido 50% do seu imposto de renda. Eles voltaram atrás agora eles querem que tenha mais e ninguém quer ter. Mas é verdade isso aí hoje. Como é que tu vai alimentar um Brasil com 250 milhões, daqui a pouco tem 500 milhões de caras querendo comer? Aí não dá. Chicão, eu reclamei, a matéria foi abordada nessa semana aqui pela bancada. Eu nem critiquei uma política, eu critiquei a ausência de política. Que é muito mais do que isso, né? Porque se tem uma política, tu critica ela, sinal que o problema existe e é reconhecido. Nós precisamos enfrentar o problema. E é esse caso localizado que o Vitorino lembra, é exatamente isso. Foi a nossa prefeitura conseguiu criar um mecanismo através do Ministério Público, de 2 hospitais, uma empresa que forneceria o DIU, né, para que nós tivéssemos para as pessoas que estão desprotegidas, que estão nesses abrigos aí, que elas pudessem colocar o DIU. E aí a Defensoria conseguiu uma liminar e está suspenso o projeto. Então isso a gente lamenta, porque isso é uma política que a gente aprova. É uma solução temporária. São 5 anos. São 5 anos, né? São 5 anos que tu oferece uma oportunidade de essa em compensação, filho com uma guria de 14 anos, 13 anos, tem um filho é pro resto da vida, gente. É pro resto. Não, e a criança que nasce, né, dona? Claro, eu tô dizendo, a criança que nasce é pro resto da vida. Não é? Fala sobre a respeito, é a cultura, é o que acontece, é onde a nossa juventude está indo, mas imediatamente nós precisamos tomar medidas como essa, às vezes da prevenção, para depois a gente conseguir construir uma geração que vá ter consciência e dos reflexos disso. Mas, então vamos tirar o funk, vamos tirar as festas, vamos proibir. Só que imediatamente isso não vai ter reflexo. Isso vai ter reflexo daqui a 15 anos, quando essas jovens de 13, 14, elas já têm filhos. Então a gente vai retroalimentar esse sistema que vai... sistema retroalimentador. Então, dar a consciência. Eu sei que você pode ter as suas ideias, os
seus pareceres, mas uma criança tem que saber, eu falo assim, criança de 12, 13, eu que já tive recentemente essa idade, tu não pensa, tu tá ali pelos hormônios estimulados. Recentemente eu tive essa idade. Eu já faz um pouquinho mais de tempo, dona Márcia. Cara do Márcia, cara do Eu não tive essa idade, eu saltei a idade. Eu atalhei a idade. Vamos lá, Aninha. Eu já fui direto. Eu não aguento mais a Ana se exibindo com a idade dela. Não, é que pelos poucos Já foi uma estímulos que terceira eu virada do tinha, relógio. que a gente estava com aqueles poucos estímulos que a gente... Eu não tinha smartphone, não tinha internet. Hoje as crianças, pelo celular, elas veem vídeos. E não é só a respeito da música brasileira, mas também a americana, que dinheiro, mostrar o corpo, balançar a bunda. Então tu tem... Daí tu, isso é legal, isso é bacana. Viu? Você viu? Ela aprendeu contigo, ela nunca disse essa palavra. Programa Filha da Magda. Filha mais nova minha. Essa tá veio estragada. Essa já veio com o defeito original. Agora, de dona fábrica. Magda, por que as pessoas pensam tanto em ter filho? Ninguém é Habsburg, ninguém é rei da Inglaterra para deixar descendente de O problema sangue é que elas não azul. pensam, elas só fazem. O Chicantofone... Uma coisa tão nada a ver. Isso que a Aninha falou é verdade. Essa verdade, população de rua, se você pegar, 90% que tiveram filho tiveram A Bangu. a Bangu. Chegaram atrás. Hoje casualmente, Chegou a Bangu. hoje não, porque hoje é feriado, hoje é sexta-feira. Mas na quinta-feira, ontem, quando eu fui lá me arrumar, me maquiar e tal, na sala da maquiagem tinha uma moça, que é uma das manicures, salão, enfim. A mãe dela tem 12 filhos. Uau. 12 filhos! A irmã dela mais velha tem 25 anos, tá? Tem uma penca de filhos. Uma penca. E é uma penca, porque eu vou te contar. Dona Magda, eu tenho outro caso. E com o mesmo marido. Uma moça de 20... Isso que é surpreendente. Esse surpreendente. Uma moça de 28 anos com 5 filhos É muita e o coisa. sistema de saúde se negou a fazer a laqueadura dela porque ela tem só É um 28 absurdo anos. isso, né? Esses que é um caso concreto. Isso é caso de polícia. Caso que a gente enfrenta na rua. O sistema não faz laqueadura numa moça de 28 anos, mas ela tem 5 filhos. O que mais ela tem que gerar pra esse mundo Mas aí? sabe qual é a justificativa? E se ela conhece Eleitor, uma outra príncipe pessoa encantado, e aí quer ter outro filho? Tu quer ver uma coisa? Já conhece o Vitorino. Os médicos... Aí ela não vai ter médicos- filho. Ó, presta Vai atenção. continuar com 5 pro resto da vida. Os médicos... Capaz até de eu vender uns 2 para melhorar a coisa. Os obstetras, tá? Que fazem laqueadura, enfim. Muitas mulheres, quando têm o terceiro filho, segundo, terceiro filho, já sabem que não querem mais ter filho. Querem fechar a fábrica. Querem fechar a fábrica, então aproveitam essa oportunidade do nascimento deste filho para fazer uma laqueadura. Eles não fazem mais. Não fazem. Não fazem mais. É outra E cirurgia... até por medo de serem processados, dona Magda. Eles estão sendo processados pelas pessoas. É um absurdo, é um absurdo. Mas tá vendo a deformação do sistema? Claro, eles estão sendo A deformação processados. começa de Porque cima assim, pra ó, baixo. o médico te dá, como qualquer exame que tu vai fazer, endoscopia, colonoscopia, o médico te dá um termo, né, de responsabilidade que tu permitiu, que tu submete a isso, que tu vai receber anestesia e tal. Elas assinam também que elas pediram a laqueadura. Depois elas entram na justiça contra os médicos. Não dá para Tá trazendo querer. mais um ponto. É que mais um ponto a alegação de lembro. que o médico não informou que era irreversível, que blá, 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 bibibi. Bom, a gente vai fazer vasectomia... É uma briga também. Dar uma declaração, assinar, não sei o Mas quê. essa blá, é blá, uma blá. pessoa que tem 5 filhos. Dona Magda, e eu quero... quero... onde ainda ocorrem estupros entre relacionamentos estáveis, né? Mulheres que passam por esse constrangimento e daí o que acontece? Isso gera uma gravidez, depois gera outra gravidez, depois a dependência econômica, a mulher não consegue ser... Então, às vezes, muitas fazem escondidas. A minha tia, que foi enfermeira durante muito tempo, ela disse que uma vez uma paciente chorou. Ela falou, moça, eu não posso largar meu marido, mas eu não quero ter mais filho. E o médico falou, se tu tiver mais um filho, tu vai morrer, porque ela já tinha 6, 7 filhos, um corpo de 20 e poucos anos, não aguenta. O corpo da mulher aguentar uma gravidez não é um trabalho fácil. É pior que então, estupro. e ela falava assim, e todas foram resultado de estupro, porque o pai dela tirou ela. Então, assim, são histórias que vai cada vez ficando pior e que não tem como. E eu só queria agregar, isso são casos que nós temos oficializados. Mas o que eu digo é os estupros dessas moradoras de rua que são abusadas diariamente. E isso não entra em estatística nenhuma. E isso são gravidez, são crianças que são despejadas na sociedade e lá com 15, 16 anos a gente quer que eles sejam mortos, quer No Arroio Dilúvio. porque eles vão estar aí nos assaltando, vão estar aí nos matando. No Arroio Por isso Dilúvio, que eu falo embaixo daquelas passarelas, moram
dezenas de pessoas, com dezenas de crianças. Os problemas da Borges de Medeiros, né? Que a escadaria que tiveram que retirar porque estava se tornando um condomínio a céu aberto de moradores de rua. Já tem, cobravam aluguel. Já tem moradores, além do dilúvio, já tem moradores em Porto Alegre inteira, né? Porto Alegre inteira. Já tem morador na Sertório, tem morador no Canteiro Central. Parcão. Tem morador no Canteiro Central. Eles tiram, mas as pessoas voltam. Agora, e aí, se você toma uma atitude mais rigorosa, aí vem a Defensoria Pública, não sei se é o Ministério Público, Defensoria Pública, vem lá, aquelas coisas de sempre, né? Aí vão lá, não pode, o direito de vir do cidadão. Essa barbaridade começou quando acabaram com o crime de vadiagem. O crime de vadiagem, não necessariamente a vadiagem, mas era um suporte para se retirar essas pessoas da rua, ou se pelo menos colocar em locais adequados. Aí, fazer com que eles temam ir para a rua. Isso, porque aí alguém vai dizer assim, eu sei que a gente vai receber um monte de e-mail xingando a gente, coitado, normal. bando de radicais, mas tá, hoje é sexta-feira de santa, direita, pode ser que eles não xingam. Tá, só que tem uma coisa, é um defeito que nós temos no Brasil de querer ser o tempo todo patrocinado ou apadrinhado pelo paternalismo oficial. Ah, vai tirar o fulano de lá e vai botar ele onde? O problema é dele, não é do poder público, o problema é dele. Ah, mas o sujeito é miserável, precisa de ajuda. Ajuda, mas até quando ele vai precisar de ajuda? Já que nós estamos nesse papo aqui, no programa de quarta-feira nós falamos aqui sobre vasectomia, aliás, falamos quase mais ou menos esse assunto. E aí o nosso telespectador Gilmar Silva diz o seguinte: boa noite. Após várias informações desencontradas expostas pelo programa, me vi obrigado a esclarecê-los. Vocês não entendem que informações erradas podem desanimar vários homens que pretenderiam fazer o procedimento. Fiz vasectomia há cerca de 15 anos. Médico avisou do risco até 25 a 30 ejaculações. Por segurança, esperei 30. Fiz espermograma, após resultado de 0 espermatozoide, o risco é 0. Consultem um urologista e confirmem as informações. Este e-mail tem o objetivo único de ajudar o programa. Gosto de todos e sou fã de vocês, assíduo, telespectador Gilmar Ramos. Mas o Gilmar, eu acho que o senhor não assistiu o programa, que foi exatamente o que foi dito aqui. Não, mas é que teve algum momento que a gente se atrapalhou. Dona Magda, mas é que eu dei a minha foi há 30 e poucos anos atrás, foi reduzindo, os estudos vão evoluindo, mano, porque que eles vão mudando eu não sei. Tá, então tá, agora eu vou ler um bom. A gente deu informação aqui e depois sugeriu, faz um espermograma, se der 0,0, tá tudo certo. Tá bem. Só tem que ficar saindo na mão. Vamos aqui, parou, olha o gabarito do salão, hoje é sexta-feira santa. Ah, não pode, hoje é pecadinho. Atenção, Thiago Mosman diz o seguinte, eu vou ler um bom e um ruim, tá? Eu vou ler o bom primeiro, tá? Ih, meu Deus. Parabéns ao programa. Isso tudo vem para o nosso serviço de assistência ao telespectador, que é de consumidor. Vocês são considerados como... É o SAC, que vai lá para a direção. Então, a gente o SAC, dona Magda? SAC, S-A-C. Pois não. Serviço de Assistência ao Consumidor. Não, Serviço de Avacalhação. Parou? Parabéns ao programa. Sou Thiago Mosman, de Salvador do Sul, a 100 quilômetros de Porto Alegre. E o programa é demais. Parabéns. Não estou nem um pouco satisfeito com o governo do estado, diz ele. Que saudades que eu tenho do José Ivo Sartori. Tá mal mesmo, Thiago, né? O Thiago tá mal. Em compensação, e prestem atenção, que é um assunto que eu também, em parte, não da maneira que ela acha que a gente abordou, enfim, até porque eu não lembro, mas eu acho um assunto muito delicado de se falar. Gostaria de manifestar meu repúdio ao que foi dito pelos apresentadores do programa Atualidades Pampa a respeito do tema suicídio. É um desrespeito abordar um tema tão delicado, com palavras tão agressivas e insensíveis como foram trazidas pelos apresentadores. Fazer comentários preconceituosos com a desculpa de opinião está, com certeza, muito longe de ser um debate responsável e ético. Sugiro e recomendo que convidem um profissional da área para falar sobre qualquer tema, incluindo da saúde mental, além de minimamente informar-se em fontes confiáveis sobre a pauta. É indispensável e urgente
respeitar o sofrimento alheio. Bibiana Vencato Seaburg. Eu acho que a dona Bibiana é mais Não, teve brincadeiras no meio. Teve brincadeira. A gente falou do Alan Garcia. Não, foi outra coisa. Eu queria que a dona Bibiana... Foi do Alan Garcia que a gente foi falou. só antes se falou, não sei se foi do Alan Garcia, se fez alguns comentários realmente tipo nada a ver, não sei o quê. Não, mas ela tem por isso razão. Sim, mas eu vou fazer a Ela minha tem queixa para a razão. dona Bibiana. Nós tivemos comentário de todas as bancadas, que ela, próxima vez, ela individualize, quem foi que falou. Porque eu estou me sentindo agredido pela informação, pelo e-mail dela, e eu sei muito bem o que eu disse. Eu sei muito bem o que eu disse, que foi exatamente na linha do que ela pede. Então, não, a senhora, quando quiser fazer uma crítica, diz, ó, fulano, Ayrton Ruschel disse isso e está errado e discordo dele. Agora, dizer que a bancada, nós somos 8... ela tem... Tu tens razão, mas não precisa ficar bravo. Não, porque esse tema é muito caro para mim. E eu sei o que eu disse, eu não vou repetir para não fazer média. Eu lembro, até porque eu discordo completamente de alguma coisa que foi dito, né? E outra coisa, a minha escola, já cansei de dizer, não se anuncia suicídio. Isso não é assunto. Eu também, na minha época. Que o primeira coisa. E a segunda coisa, eu, Magda Beatriz, tenho um pensamento muito meu sobre suicídio. Precisa ter muita coragem para se suicidar, ao contrário do que as pessoas acham. Não, olha bem, Magda. Não, foi dito. O tema foi abordado. Tu pode não lembrar, mas eu lembro. Não. Teve a opinião de todo mundo. Foi o Chicão que disse que achava uma covardia. É o direito dele de dar essa essa opinião. Não é só covardia, eles nada a ver mas e tal. o que eu quero colocar Não tem nada a ver. Bom, mas não... Tanta gente morre. É que o tema foi tratado. Viver um cara lá que dá uma de herói grego aí. O tema foi tratado com o devido respeito, porque se trata de depressão, que é uma doença seríssima e que na semana passada... Essa semana ainda teve a entrevista de um jogador, um craque de bola, atacante internacional, o Nilmar, que deu uma entrevista triste. Na Globo. Triste, deu uma entrevista falando da doença, porque é uma doença, uma patologia identificada. Que leva a pessoa ao suicídio. Que leva a pessoa ao suicídio. Já foi definida como uma patologia do século XXI, a depressão. Sim. E principalmente entre os jovens. E o Nilmar deu uma entrevista de uma sinceridade que choca. Não, ele abandonou o futebol por causa da sua depressão. A minha resignação é porque nós somos uma bancada controvertida e temos o direito da controvérsia da opinião, né? Então, mas vale para todos, porque vale para sempre. Nós vamos continuar os 8 aqui divergindo e convergindo às vezes. Então, que os nossos próximos telespectadores, eles digam, Ruschel, discordo diametralmente do que tu disse. Tem o seguinte, Ruschel, tudo bem, eu te entendo, mas já está esclarecido. Tá bom. Tu has de convir que a reação dela é a reação de uma pessoa que sabe bem o que é isso, sabe se lá se viveu, se não viveu, se teve perto de si. Ela provavelmente pegou aquilo que mais lhe afetou, aquilo que mais lhe bateu. Então, tem algumas coisas que a gente tem que ter também entendimento e paciência com os nossos telespectadores. Eles têm com a gente. Claro. E eu falo, né, a gente é uma bancada, às vezes parece que a gente é uma coisa só, né, um organismo só. Mas só para fazer rapidamente um contraponto, até a escola de jornalismo, porque ainda se ensina na faculdade que não se deve tocar num assunto, que essas estatísticas não devem ser divulgadas amplamente, até quando existem casos, né, que chocam pela sua violência, porque sempre é um episódio muito violento, não só para a família, mas também em alguns momentos para a cidade, para as localidades, que ocorre tipo de coisa que a gente não pode noticiar, mas só que eu vejo que é necessário tratar disso porque muitos jovens... Mas tem que ter cuidado. Não, claro, mas só que eu vi muitos amigos que... Justamente, a gente vive numa época de redes sociais, onde todo mundo é feliz, todo mundo viaja, todo mundo está muito bem obrigado através das suas redes sociais, que a gente não tem mais tempo de sentar e conversar com os amigos numa mesa de bar. Então, a gente só se acompanha pelas redes sociais e ninguém posta os seus momentos tristes, sozinhos. É isso aí. Então, ninguém posta 3 boletos vencidos. Claro que não, né? Às vezes é importante porque eu tenho vontade. O próprio jovem não sabe os sintomas. Porque não é um sintoma que assim, de um dia para o outro não é gripe. Não é que um dia tu dorme e fala, no outro dia eu tô com depressão. É uma coisa gradual. Então, tu tem que saber que às vezes o fato de tu não querer levantar da cama, de tu abandonar as atividades que tu gostava, de tu querer se isolar da tua família. Essa é uma das piores doenças porque ela vai matando a doutora Luciana Nerung dizia que é o seguinte, é um botãozinho vermelho. Dona Magda, eu já estudei. E às vezes a família e os amigos não... E eu posso falar sobre isso, não digo com grande propriedade, porque eu não sou médico. Não, só pode falar quem teve. Eu classifico o suicídio em 3 tipos de suicida. O suicida que tem doença
Esse aí eu não vou entrar nesse desse detalhe, que nós porque é estamos uma falando. coisa muito complexa e individual. O suicídio terminal, o cara que tem uma doença terrível, terrível e não quer mais sofrer. Esse até acho que tudo bem suicidar. Agora tem o suicida Eutanásia. de sacanagem. Vamos suicídio de Esse eu não perdoo. Eu que toma muita bolinha na noite, cheira muito, muito louco e suicida. Esse aí. Mas isso aí, Esse é sem perdão. É o maior número de suicídios jovens hoje. Scantofani, isso, desculpa. Suicídio são as duas primeiras colocações que tu fizesse. Isso que tu disse, não. É uma morte por causa da droga. Ninguém se mas aí ele não é suicida. Ele é na medida em que ele consome aquilo. Se mata. Não, mas não é porque ele quer. Ele vai demais na droga e não tem nada que ver uma coisa com a outra. Agora, o cara é suicida por uma... Nós estamos falando de uma coisa Agora, e tu tá falando de outra. por doença patológica é uma coisa pessoal. É uma coisa de médico, da medicina. Por uma doença terminal, eu desculpo o suicídio, porque o cara está sofrendo muito e é melhor se apagar É outra mesmo. coisa. Então, é isso aí, Agora, tá sofrendo. esse suicídio que tem muito na noite que não se fala, Não. é rolo esse suicídio. Mas isso não é suicídio, Chicão. Isso aí é o risco que as pessoas que usam drogas e drogas pesadas correm. É outra coisa. É outra coisa. Nem as pesadas, álcool, Nem, cigarro, sei lá, qualquer coisa. Mas vamos deixar um pouquinho mais doce? Eu não sei. Eu acho que com o que tu vem vai ficar amarga essa Páscoa aí. Vamos ver. Vai ficar bem amargo, Magda, porque em alguns lugares do país foi registrado, principalmente em cidades grandes, como Rio de Janeiro e São Paulo, um aumento de 164% nos valores dos ovos de Páscoa, quando comparados ao ano passado. De maneira geral, um levantamento feito, né, muitos especialistas se uniram porque viram que estava um absurdo. Tinha ovos de Páscoa que ano passado eram 40, foram para 80, 90 reais. Então, de fato, a gente não está falando de ovos aqui de chocolate suíço, os nossos nacionais, aqueles que a gente costuma comprar. E mais uma vez, as barras de chocolate, pela quantidade de chocolate aplicadas nas barras, vale mais a pena você fazer uma caixa com barra de chocolate do que comprar um ovo, porque sai mais barato. Essa foi a conclusão dos economistas que também fizeram nesse levantamento, que 40% do valor, né, hoje dos ovos de Páscoa, comparado ao ano de 2018, houve um aumento de 40%. E em algumas localidades, até inclusive no Nordeste, aqui no Rio Grande do Sul, há uma variação de 30 a 90 reais do mesmo produto. É verdade. Ou seja, tu vai comprar um ovo em um local, está um valor, e no outro está pode chegar a essa variação de 90 reais. Então, um absurdo, ficou bem mais caro e bem mais amargo, indigesto para quem gosta de chocolate. Eu adoro chocolate amargo, mas não esse caro. Eu agregaria a consequência disso, que não tenho a estatística, porque não tem a precisão da dona Ana Guiar, mas a estatística que foi publicada exatamente é das pessoas que migraram para os ovos caseiros. Esse sim é extraordinário que as pessoas começaram a fazer em casa e as pessoas a comprar, não estes industrializados, se é que podemos chamar assim, os de supermercado, e presentearem com ovos privados. Esse sim, a estatística também é de pessoas migrando. Deste tamanho assim, ó, tá? Mas é um ovinho que tem nome, que tem não sei o quê. Custa 60 reais, gente. Não, né? Eu não ganhei nenhum, dona. Nem vai ganhar com esse preço. No máximo, ó, eu ganhei um da minha professora de Pilates, a coisa mais bonitinha, mas ela... é comportada, dona Mike. Não, mas é que ela é querida, ela é mimosa. Mas ela deu um ovinho de galinha, aquele que ela limpou, espero que ela tenha limpado, lavado, e que tem umas coisinhas... Dona Magda. É colesterol puro, pega as vias coronárias, entope tudo, deixa o cara feio. Qual é a moral? Chicão, posso te fazer uma pergunta? Porque gosta, cocaína os caras gostam. Para, mas tu tá... Mulher faz mal, mas é bom, Chicão. Mas tem muita coisa que faz mal e é bom. Aí ainda dá prejuízo. Criatura de Deus, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Não faz sentido nada. Nem o ovo. Coelho não põe ovo. Muito menos nada faz sentido. Coelho não põe ovo. Coelho come cenoura, ele tinha que nos dar uma cenoura. Ou nos dar um coletinho de pelo, de pelo. Não, coletinho não, né? Por isso que ninguém pergunta quem é que nasceu primeiro, o coelho ou o ovo. O coelho ou o ovo. Pois é, ninguém sabe. O coelho é uma degeneração do ovo da galinha. O que tu acha, Vitorino? Tu que é o rei da cultura inútil.
A minha tese é que o coelho... Ai, que maravilha. Eu namorava uma vaca leiteira. Parou? Começou a arenga. Tu puxou, né? É uma tese que eu tenho. Existia um relacionamento socioafetivo muito próximo das duas espécies. Mas não tinha como fechar a operação. Não tinha como fechar a operação. A logística era completa. Aí o coelho disse, é possível acessar diretamente da fonte ao consumidor? E a vaca disse, sim, por favor, fique à vontade. Daí deu origem, porque, na verdade, quando saiu... A dona Roberta... A doutora Roberta não está nada bem. Ela já encaminhou a direção pedindo para voltar para o outro lado. Mas não Ela tem, está nervosa que a tá... Violetinha esteja assistindo o programa. A Violetinha. Violetinha. Ah, Violetinha, tudo Violetinha vai brincadeira. acreditar O coelho que realmente põe, é que assim, ó, como o coelho... Não, sabe por que o chocolate é caro, Violeta? O ovo é caro? Porque o coelho tem que comprar o ovo e vender no supermercado. Aí encarece. É o intermediário. É o intermediário. Todo mundo quer saber por que associam muito na Páscoa o coelho ou o ovo. O que o coelho tem a ver com o ovo? É uma pergunta que eu ia fazer até agora. Alguém avisou? Até agora. E o teu QI é 181. Nós estamos falando isso. Então vamos fazer o seguinte, deixa assim, não pensa, porque pensar dói. A gente volta a conversar esse assunto no Natal. Assiste o programa do Rabicho. No Natal. Não vou ficar bravo porque eu acho uma besteira esse assunto. Historicamente, é que o universo, a gente fala, o universo. universo capitalista, mas a Páscoa foi associada ao presente de chocolate, porque anteriormente, na época medieval, se o Marne até pode me corrigir, mas o coelho era sinônimo de fartura, porque tinha muitos filhos. Então, fazia muitos filhinhos, estava sempre se reproduzindo, então era fartura, então ele foi associado. E depois de muito tempo, a história passou e virou chocolate. E a fartura, hoje, não é só a família. Farta dinheiro, farta casa, farta roupa. Eu sabia que vinha essa. Eu sabia que não ia escapar dessa. Pois não, seu Mário. Eu sei que na hora dos aniversariantes, mas E eu o tenho que que tu falar recebeu, que tu especialmente comprou, tu de recebeu a fartura. aniversariante hoje. Quem é esse É especial? o ídolo do senhor... Não é ídolo dele, Roberto Carlos. Bob Charles? Parou. É o Bob Bob Charles. Charles? Não Roberto fala mal do Carlos Bob Charles. Está completando hoje 78 anos de idade. Aquele menino que sai... 78? 78, ele é de 41, 78 anos. Já tá bem pra Ele caramba. sai de Cachoeiro do Itapemirim, depois de ter Viagra. sofrido aquele acidente. Quando brincando, menino, ele brinca e cai debaixo de um trem. E a roda do trem, um pedaço da roda, passa em cima do seu pé direito, né? Cortando fora o pé direito. O Roberto não tem o pé direito, ele usa uma prótese. Você pode ver que quando ele anda, durante muitos anos, ele tentou esconder isso, por causa dos fãs, aquela coisa toda, jovem guarda e tal, mas hoje todo mundo sabe dessa história e ele também não nega, mas não vai negar uma coisa já com quase 80 anos de idade. O Roberto vai para o Rio de Janeiro e ele era muito tímido, né, o Roberto, para cantar. E tinha um cantor na gravadora CBS chamado Sérgio Murilo, que era advogado e que lança Marcianita. Marcianita, branca ou negra? Bonitinha, não sei, bacana. Etc. Branca ou negra? Bom, aí, Claro, não vou o Sérgio saber. Murilo teve um acesso... Oculta? Teve um acesso e discutiu com o Otton Russo, que foi o diretor da CBS e que foi meu amigo pessoal, o Otton Russo. Aí o Otton, então, você quer ir embora, pode ir embora. E aí surgiu o problema, quem é que nós vamos colocar? Lembraram-se do Roberto, que tinha feito um primeiro disco, um pequeno disco, de dois lados, com duas músicas, imitando o João Gilberto. Aí vamos ouvir, aí lá gravou o Louco por Você, lembra? Louco por Você e tal. Não, se eu não me lembro. Aí colocaram o disco, começaram lá na Rádio Globo, na Rádio Tupi do Rio e tal, vamos rodar a música, e daí forçar a música, e daqui a pouco a música começou a crescer, e ele começou a participar do programa do Carlos Imperial. O homem que dizia assim, hoje abati mais uma lebre, tipo Chicão Tofani. Ele o Carlos Imperial dizia isso. Nunca usei esse termo, Não, lebre. tipo de Chicão Tofani que... Deixa o Vitorino fora dessa baixaria. Deixa, continua, Bom, Mário. Não provoca e aí ira. começa a história do Roberto Carlos. Ele explode em 1965 com a música Quero que Vá Tudo pro Inferno. Olha quantos anos dá isso? 54 anos atrás, 1965. E desde lá o Roberto não parou mais. Se tornou o maior ídolo da música popular brasileira. Ele é o homem do showbiz mais rico desse país. Vocês não têm ideia da fortuna do Roberto Carlos e quantas empresas e quantos funcionários giram em torno do Roberto Carlos. Ele mora ali na rua Portugal. Na Urca. Na Urca. Ele comprou um andar do edifício, depois comprou o edifício inteiro. O edifício inteiro
é dele, né? E o Roberto é uma pessoa de pouquíssimos amigos, Conheço 2 amigos que ele sustentou até o final. Ele dava dinheiro. Que são? Um era o baterista dele, o outro, não vou falar o nome dessa pessoa, ele não gostaria que eu falasse, porque ele está por aí ainda. Aí poderia ficar chateado comigo. Não. Bom, aí o Roberto, durante todos esses anos, construiu uma carreira. E se o Roberto cometer qualquer bobagem, ninguém vai falar. É impressionante a proteção que o Roberto Carlos tem na imprensa brasileira. Deixa eu te dizer uma coisa, Mari, nesse histórico do Roberto Carlos. Eu também gosto muito dele. Como é que vai? Gosto muito dele, conheço ele pessoalmente, tive a oportunidade de conversar com ele. Ele é uma pessoa excepcional. Uma pessoa excepcional, é uma pessoa infeliz nas relações. Todas as mulheres que ele teve, que ele amou, morreram, né, com filhos, quase praticamente, né, Marne? Só a Miriam Rios que não, mas a Miriam Rios também... Quer voltar para ele? Ela quer Olha, não duvido que eles voltem. Agora, porque... deu, né? Mas é que eles têm uma história. Eles têm uma história de amor muito bacana. E vamos lembrar que o Roberto Carlos, há uns anos atrás, que estava assim, não tinha mais o que fazer, não tinha show. Dó de Sirena entrou na vida dele e fez uma proposta a ele. Chega de grandes shows, tu vai para a estrada e vai fazer show em tudo que é lugar. E ele foi e fez, e ele hoje continua sendo essa pessoa que tu estás dizendo. O Dó de Sirena foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas, né? Exatamente. Se não fosse o Dó de Sirena, teria... O Dó, de verdade seja dita, é um dos maiores empresários artísticos do Brasil. Tem uma visão muito na frente. E ele fez isso com o Roberto. Ele disse, cara, tu vai ter que voltar para a estrada, como tu fez lá no começo. E foi o que ele fez. Começou a ir aqui, ali, começou a cantar aqui. Israel, né? Resultado, ele não envelheceu. Não envelheceu. Faz show no barco, aquele barco. Não, novela, todos os anos. Música em parada. Continua fazendo isso aí é especial. tudo projeto do Dó de Sirena. Como eu queria que o Dó fosse meu amigo, ele é amigo do Ruxa. Não, ele é meu amigo também. O Dó de Sirena e a Fernanda são meus amigos. Será que não quer ser teu empresário? Mas, dona Magda, encerrando o capítulo do Roberto. Por favor, deixa ele encerrar o capítulo do Roberto. Eu sempre falo do Roberto e muitas vezes eu fiquei magoado com o senhor Vitorino porque ele me espezinhou. Me espezinhou o senhor Vitorino, que eu começo a elogiar o Roberto, eu conheço o Roberto é meu amigo e tal, né? Então, o Elton John é que é o bom. Como é que é o negócio? Elton John. Eu sei que o senhor é fanático por ele. O senhor tem... A peruca do Elton John em casa. Comer aquele churrasco de asinha de frango. Estava muito bom. Ele elogiei, Mas inclusive. tu fosse afortunado, nós nunca fomos. Poxa, você nem sabe onde é que é a casa dele. Eu faço a menor ideia. E aí, eu olho, tem numa redoma, uma espécie de redoma, uma peruca. Eu disse, mas que peruca é essa aí, Vitorino? Não, o Elton John que me deu de presente. Tem lá um papel que o Elton assinou. My friend, Victorino e tal, né? E é assim, Victorino? Victorino. My Love, aquelas coisas. Opa! Cidadão, presta atenção. O senhor Reginald Kenneth Dwight, talvez você não saiba. Sim, eu sei que é. Reginald Kenneth Dwight é o nome do Elton John. Viu como eles têm intimidade? É um pianista erudito, de altíssima qualidade, que estudou música praticamente a vida inteira. Vendeu mais de 300 milhões de cópias no mundo inteiro. Ganhou 5 Grammys, ganhou 11 Brit Awards. É o autor de dezenas, centenas de músicas, contabiliza-se mais de 300, e é um dos maiores artistas do mundo de todos os tempos. Bom, o Elton John tem um negócio que eu considero um divisor de águas, porque ele se assumiu homossexual nos anos 80, quando não existia o conceito apresentou o marido, não existia o conceito de respeito que existe hoje. Ele assumiu, ele disse, olha, sou homossexual, esse é o meu companheiro, ele é casado com o mesmo... Há 30 anos. 30 anos, os dois são casados. Então, assim, na época, mas ninguém falou nada, ficou aquele negócio, entendeu? Por quê? E é isso que eu quero explicar. Ele é Sir, né? Sim, ele tem título da nobreza britânica. Tem um negócio que eu acho muito legal, que é o seguinte, as pessoas reclamam, fulano é homofóbico. Não, eu não sou homofóbico, eu sou contra a pregação. Lulu Santos se assumiu como homossexual. Você viu O Mundo Se Acabar? Nada, ninguém falou. Clodovil, você viu O Mundo Se Acabar?
Você viu o mundo se acabar com o caso do Elton John? E dezenas de atrizes, tinha uma atriz da Globo aí, eu não lembro o nome dela, uma menina linda. É a que tá nas novelas. Protagonista da uma novela. Uma menina loira de olhos Bruna azuis. Lindmeier. Essa menina. Eu sou homossexual. O Márcio sabe tudo de novela. Apresentou a namorada dela, uma apresentadora de esportes também aí. Tem uma outra da novela mais atual. Fernanda Gentil. Sim. A Fernanda Gentil. Olha só, mas são casada. pessoas... Um bebê no colo, ela se assumiu. Assumem a homossexualidade e não fazem pregação. Agora, dá uma olhadinha na viadagem do João Willis. Eu ia falar verdade, não precisa. Ah, mas é goiabice. Mas só cada pessoa se expressa, acho que É, da maneira pode ser que... do seu jeito. Só que eu vejo assim, ó, mas por exemplo, elas eu- vieram, por exemplo, a Fernanda Gentil perdeu contratos por ter se assumido homossexual, essa Quanto é que menina o da novela contrato ela também. ainda é apresentadora? Não, mas ela perdeu publicidade. outras coisas. Ela tinha publicidade relacionadas a carros, relacionadas a Sim, bom. isso é um prejuízo que ela teve. Sim, mas será Ela que- não veio fazer... Tá, mas será que grandes foi por causa coisas. disso? Foi. Eu acho que foi, Gustavo. Foi sim. Essa Bruna, ela Porque falou, aí ela tem- foi a justificativa de um dos contratantes. Falou, agora tu é homossexual, tu não vai vender meu produto. Bom, aí é um direito que o contratante tem. Ok? Mas isso é um Mas pouco isso é de motivo preconceito. pra... Não, a questão não é motivo. Mas, Depende por do exemplo, produto. se você vende uma imagem do feminismo, vende uma imagem de uma mulher sensual do feminismo com um parceiro homem, que é o protótipo, né, digamos assim, É hipocrisia do mais da usual, sociedade. Aí vem aquela coisa, o sujeito, é um direito que ele tem. Mas tá errado. A marca deveria repensar uma maneira de atingir sei. o Acho que público não, a mesmo sem marca, preconceito. Vitor, ele tem A razão, marca a respeita marca seus tem um limites. mote. Tem um monte. Ela O tinha- perfume, você vai vender um perfume masculino, perfume másculo. Estilo Aí você- eu, Antônio Bandeira. Aí um você cara assim. contrata um ator assumidamente G. Willis, homossexual. não dá. Olha, não é adequado para vender o meu Não é, produto. tem razão. Pô, isso é preconceito, isso é também- adequação comercial. eu também acho. É como colocar Mas eu vou pra dizer uma vender. coisa, eu vou dizer uma coisa, eu não como vou colocar entrar... pra vender Cueca da Calvin Klein. Imagina para. eu vendendo Avon. Eu não vou entrar no mérito Ele falou certo. do como é que se uma diz? questão Da de perfil. homofobia, Mas tu do que tem preconceito. as senhoras Sabe por te quê? amam. Até Venderia porque muito. os homossexuais, Mas o Avon tem os indicação homossexuais masculinos ou femininos são os maiores consumidores de todas as coisas. É burro. Mas tu não pode botar o Vitoriano tentou não tá, ninguém- um cara vender Não. uma faca de açougue. Gasta Então, horrores no turismo. Então, não. Não é isso. Tem Eu acabei de produtos, dizer, não tem diferentes nada que ver. pessoas. Tem nada Tem que ver. roteiros Mas nós começamos São falando de corretíssimos. Roberto Carlos, começamos Pra falando vender de coisa pneu de legal. caminhão, você bota um caminhoneiro, alguém com perfil de Exatamente. caminhoneiro que tem um perfil Ou adequado. bota a Sula Miranda, bota a Roberta, aquela. Sim, porque ela Elas era são rainha dos caminhoneiras, caminhoneiros, e aí, não sei o quê. tá. Mas era um perfil. E são sapatos. Mas, não, esse perfil. Nossa, Lua É Miranda um perfil, ele quer Grande dizer. coisa. A Fernanda Gentil também era casada e tem filho. Mas a Sula não. Pô, A Sula eu nunca vi. tu ia falar com alguma coisa, querendo falar, eu não Eu vou falar porque eu preciso contar uma chegou. passagem, eu preciso contar Que uma que é? Foi ele, eu tô falando do Vitoriano. Aniversariava na Mas espera capital um pouquinho, gaúcha. só um pouquinho, Pois só um não. pouquinho. Pois não. Nós temos o mesmo programa, querido. Tá, mas o Vitoriano estava conversando comigo Não. sobre isso aí. Tá, mas Tá falando com ele? eu pedi pra gente interromper porque nós desviamos do programa. Nós estávamos falando sobre música, sobre pessoas de sucesso. Começa de novo, por favor. Aniversariava na capital gaúcha o nosso querido Dodi Sirena, que a senhora mencionou Ai, aqui. meu Deus. Quando, Maldita por uma hora que eu festa, passei numa pra ele. festa para 2.000 pessoas, Puxa. nós tivemos o privilégio de ir lá comparecer, seu Mário. Eu e quem? Agora me pergunta quem, seu Mário. Quem? A sua noiva. Quem? Não, Dona Magda Beatriz. Foi desnecessário. A festa não era para 2.000 pessoas, era para umas 400, 500. Não, senhora. É, Não, duas? senhora. Não, senhora. É que eu não Se tive estou tempo de citando contar. o número, Andar não sem foi. óculos dá Se eu nível. estou citando o número, não estou fazendo chutometria, como a palavra muito usada nessa. Estou falando que eu era. Ele está falando, vai falar de uma outra coisa. Que era então. assim, porque eu vou chegar onde Olá, quero Roberto. chegar. Quero 50 anos do Dodi Sirena. Exato, eu vou chegar onde quero chegar. E aí, abruptamente se recebe a informação de que chegará uma personalidade no evento. Era a Dona Magda. Não, a Dona Não, Magda já estava estava. no evento. Ah, bom. Chegaria então outra personalidade, tu disse bem, chegaria outra personalidade O Roberto. no evento. E eis que aterriza na capital gaúcha Roberto Carlos. Bem, aí é uma casa enorme, né? Uma casa De enorme. surpresa para De aniversariante, surpresa lembra? para aniversariante. E ele tem numa das salas tem um piano. Ele chegou acompanhado do seu maestro na oportunidade, que não é o mesmo que está com ele hoje. E ali ficaram alguns que já se perfilaram para homenageá-lo e foi montado um pequeno recinto para que ele ficasse. Quem foi colocado naquele recinto? O senhor. Não. De novo, a nossa ídola maior, a dona Magda Beatriz.
E ali, coube a ela, imagina, estava Roberto Carlos, a sua mãe, e a dona Magda Beatriz ali ficou cercando num petit comitê. Petit comitê tomando vinho tinto português. Do qual não me atrevi a participar. Participei depois... A iniciativa de organizar o recinto, sentar as pessoas... Participei depois, seu Mani, quando me foi oportunizado cantar ao Roberto Carlos, aí eu filo. Porque quilo? Exatamente, cantei. Quando todo mundo, num ato de criatividade, cantava Roberto Carlos pro Roberto Carlos, eu achei que a única coisa que ele não queria ouvir era uma música do Roberto Carlos. E aí cantei 2 boleros para ele, pro Roberto Carlos. Muito me exibo, que fui o único que cantei 2 músicas a pedido do maestro. Eu cantei também para ele. Diz que logo após... A senhora fez uma apresentação especial para ele. Diz que logo após... Foi muito mais do que qualquer coisa. É que nós, os simples mortais, que fomos trazidos para cantar ali, cantávamos uma música e saíamos. Logo após ouvi-lo, o Roberto colocou um Ser-o-Mi. Então eu precisava que a sociedade porto-alegrense soubesse dessa intimidade gaúcha aqui, onde a dona Magda brilhou ao lado do nosso rei. Posso falar nos aniversariantes já? Tu pode dizer só a Roberta dar uma manchete dela, porque senão daqui a pouco fica mais tarde. Na verdade, assim, o espaço para ti. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. E há perspectivas que esse ano a economia internacional teria uma retração, pois na China não existe possibilidade de retração. Lá o PIB do primeiro trimestre é de 6,4%, senhores. Aqui no Brasil, de um ano, o nosso PIB é 1%. O crescimento lá é 6,4%. A produção industrial subiu 8,5% agora em mês de março. Então, a China começa a se estabilizar e não apenas se estabilizar, mas, sobretudo, ela começa a ficar independente dos Estados Unidos. Porque lembrem que a China é o segundo maior mercado do mundo, à frente apenas os Estados Unidos, né? E o que aconteceu? Realmente, o governo chinês, ele ampliou um estímulo fiscal. E ele anunciou bilhões de dólares em cortes adicionais de impostos e também gastos com infraestrutura absurdos que a China está aplicando em seu país. Os bancos chineses, nesse último trimestre, emprestou 5,8 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Então, a gente percebe, assim, a pujança de um país não vem de graça. Né? É claro que a economia da China tem a interferência do governo, do seu governo, e isso é uma política completamente distinta, porque ela não se identifica com nenhuma das políticas esperadas e estudadas dentro da economia, ela não é um livre comércio e também não é uma ditadura, né? Então, o governo ali define. Mas a gente percebe que realmente o Bolsonaro precisa sim visitar a China, precisa sim conversar com os chineses e ser tão amável quanto ele foi com os Estados Unidos agora nos últimos meses. Olha aqui, ó, nós estamos falando de Páscoa, Sexta-feira Santa, enfim, e eu quero dizer aos senhores que neste sábado, das 10 até as 12 horas, na verdade, a Prefeitura de Porto Alegre vai fazer na manhã deste sábado, das 10 às 12, uma caça aos ovos de Páscoa, ali no Jardim do Demai, que fica ali na rua 24 de outubro, número 200. Fica ali quase esquina com a Miguel Tostes, é um lugar lindo. E para que público será feito isso? São 105 crianças, idades entre 5 e 12 anos. Elas são crianças da FASC, que é a Fundação de Assistência Social e Cidadania, e também da Pequena Casa da Criança. Elas terão o desafio de procurar ovinhos de plástico, obviamente, que serão espalhados pelo jardim. Ao encontrar o ovinho de Páscoa, ela pode trocar por um ovinho de chocolate. E esses chocolates todos foram doados pela Agas, pela Associação Gaúcha de Supermercados. São cerca de 200 ovinhos, barras de chocolate, enfim. Obviamente que o objetivo da Prefeitura, da FASC, de fazer isso, né, é justamente resgatar a tradição e relembrar o verdadeiro sentido da data. Não é da FASC, a data que é celebrada pelos cristãos. E entre as ações recreativas haverá também a pintura do rosto das crianças. É claro que é um evento que precisa do apoio de algumas secretarias, então entram aí a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, do Desenvolvimento Social e do Esporte.
e também do desenvolvimento econômico e da educação. Parabéns à prefeitura que teve esse gesto tão bonito e que dá um pouco de afago nessas crianças que ficam lá na FASC. Marne Barcelos, o aniversariante. O primeiro aniversariante de hoje é uma das maiores figuras da história política desse país, Getúlio Dornelles Vargas. Tá. Getúlio Dornelles Vargas, né, que é todo mundo conhece, sabe a história do Getúlio. E eu estava rememorando em função do suicídio do ex-presidente peruano Alan Garcia, a respeito dos fatos que levaram o Getúlio ao suicídio. E lembrando que o responsável pelo ataque ao Carlos Lacerda foi o irmão dele, o Bejo. O Bejo, o doutor Bejo, que criou, né, todo aquele clima com o atentado da rua Toneleiro. O nome certo é Toneleiro, não é Toneleiros, o nome correto é Toneleiro, porque eu morei nessa rua lá no Rio de Janeiro. E o Bejo foi o responsável por tudo isso. Mas Getúlio passou a história do Brasil, muitos amavam o Getúlio, muitos odiaram o Getúlio, porque o Getúlio nunca dizia não, ele dizia eu vou pensar. Então ele era politicamente um homem extraordinário, com um jogo de cintura fantástico. Dizem que ele foi o maior estadista deste país. Outro aniversariante de hoje, o poeta Manuel Bandeira. Quem é que nunca leu uma poesia de Manuel Bandeira? Quem é que nunca ouviu falar de Manuel Bandeira? Outra aniversariante de hoje, Lígia Fagundes Telles, também outra grande escritora, grande personalidade brasileira. E este que eu vou falar, morreu muito novo ainda, o grande ator Armando Bogos, que era uma figura. Você sabe que teve uma cena dele numa das novelas da Globo, em que ele fazia uma cara de idiota e coloca uma mala no chão. Eu comecei a rir daquela cena, me senti mal, porque ele era profundamente engraçado. Ele era, só a carinha dele já era engraçada. Ele era engraçado, morreu muito, muito novo, ainda com 50 e poucos anos de idade. Jane Mansfield faleceu com 30 e poucos anos num acidente de carro. Ela foi criada, a personagem foi criada, ela como era uma personagem, uma loira muito bonita, para confrontar a Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe, né? Mais um? Mais um. Mais um. Então, quem é que eu vou escolher aqui? Já falei do Roberto Carlos, o Luiz Miguel. Luiz Miguel. Agora sim. Luiz Miguel, 49 anos de idade. Luiz Miguel, que não é mexicano, ele é porto-riquenho. Muito bem. Ele e eu cantamos La Puerta. La Puerta se cerrou por trás de ti. Olha aqui, ô La Puerta. Dona Magda também canta. La Puerta, tu não vai esquecer do futebol, do Grêmio, de coisa assim? Evidente que não, Dona Magda, que embora ontem tenha comemorado muito o título do Grêmio, hoje já estou voltado para frente. Hoje já estou projetando a Libertadores da América. Porque que é na próxima terça. Na próxima terça, que aquele título que comemoramos ontem, é legal, se falou bastante, tudo, um respeito também ao Internacional, que fez uma bela partida, mas o futebol ele é muito volúvel, ele é muito rápido, e o Grêmio está numa encruzilhada, Dona Magda. O Grêmio, ele faltam jogar 2 partidas, onde ele, para não depender de resultado nenhum, ele precisa vencer os 2 jogos, sendo que um jogo é fora de casa, que é o próximo. Que é o próximo, terça-feira. E ele enfrentará nada mais, nada menos do que a equipe que jogou 4 partidas na Libertadores, ganhou as 4, entre elas do Grêmio, na Arena. Então, é uma equipe que ela, embora já esteja classificada, ela quer pontuar para levar a vantagem até o final do campeonato, poder jogar sempre decidindo em casa. Então, é um resultado dificílimo. O que o Grêmio não pode fazer? O Grêmio está em terceiro e o outro time em segundo. O Grêmio não pode ter, nesta rodada, resultado inferior ao seu inimigo. Então, se o inimigo ganhar lá, o Grêmio precisa ganhar. Se o inimigo perder, o Grêmio pode perder. Se o inimigo empatar, o Grêmio precisa empatar. E aí sim, no último jogo, joga na Arena contra ele e aí, vencendo, consegue a classificação. Chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira, desta semana, desejando a todos um excelente final de semana e que a Páscoa dos senhores, com quem quer que estejam, onde quer que estejam, seja pelo menos permeada, recheada, não de chocolate, mas de muito amor e de muita paz. Nós voltamos na segunda-feira. Beijo para vocês, feliz Páscoa. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.